Então, meu amigo, a democracia brasileira faz 40 anos, fez agora, né, dia 15 de março, o dia que eu estou gravando este vídeo, e ninguém tá nem aí para isso. É a grande verdade, porque ninguém confia nesse sistema, nesse modelo de governo que nós temos. Tá longe de termos motivos para comemorar, especialmente no âmbito econômico. É aí que a coisa fica feia, de fato. E convenhamos, de 40 anos de democracia, nós tivemos aí até o momento 15 anos só de governo PT, fica difícil o negócio ser bom mesmo, ser bem sucedido, né? A coisa é realmente complicada, mas de maneira geral, no cômputo geral, nós tivemos inflação alta, tivemos PIB medíocre e, é claro, muitos problemas de toda a sorte nesses 40 anos que, meu amigo, não empolgam, muito longe disso. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, 15 de março de 2025 a gente completa 40 anos de democracia, porque foi lá, em 15 de março de 1985, que o José Sarney assumiu o mandato. E foi o início do governo civil, fim do governo militar, início do governo civil, que não foi uma eleição direta, obviamente. Você sabe, deveria ser o Tancredo Neves a assumir, ele bateu as botas antes de assumir o mandato, então o José Sarney assumiu em seu lugar e foi durante a vigência do governo Sarney, inclusive, que a péssima Constituição Federal que nós temos hoje, a de 88, foi votada, aprovada e promulgada. Uma coisa assim completamente lastimável. A gente sabe o preço até hoje que nós pagamos por ter uma Constituição tão ruim. 40 anos atrás isso aí aconteceu, o início desse período. Em 89 nós tivemos a primeira eleição direta desde, sei lá, né, desde a época do João Goulart, na verdade, do Jânio Quadros, aliás. O Jânio Quadros foi eleito lá nos anos 60, renunciou ao mandato, o João Goulart entrou depois e aí aconteceu o golpe militar. Então, desde essa época não havia eleições diretas no Brasil. Primeira eleição, Fernando Collor de Mello foi eleito para sofrer o impeachment poucos anos depois. Esse é o naipe da democracia brasileira. 40 anos nós tivemos quantos presidentes? Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. 7 presidentes em 40 anos, que, de fato, se você pensa na alternância de poder, é uma quantidade muito pequena de presidentes, com 2 deles, né? Aliás, 3 deles com um mandato muito curto. Se você parar para pensar, o Collor, o Itamar e o Temer tiveram mandatos curtos. Então, na verdade, a maior parte desse período nós tivemos apenas 4 presidentes, né? O Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro. Então, não é grande coisa a democracia brasileira, por aí a gente já tira. Tivemos 2 impeachments, por sinal, né? Em poucos mandatos, 40 anos tivemos 2 impeachments, é uma frequência muito alta, sem sombra de dúvidas. E principalmente, né, é porque aqui essa análise do Poder 360 traz alguns pontos aqui a respeito, por exemplo, da hiperinflação. Não dá para a gente considerar isso aqui, né? Tivemos 2 picos de inflação muito grandes aqui no final do governo Sarney. Aliás, né? O pico foi aqui 6.000%, mas olha isso aqui, 1.000% em 89, né? Em janeiro de 89, sendo que lá no todo o período inicial do José Sarney era inflação de 200%, inflação argentina, no padrão atual, chegando a esse pico aqui e depois nesse aqui, que é computado como sendo culpa do Itamar Franco, mas convenhamos, o Itamar Franco estava só segurando as pontas nesse período aqui, né? Então, realmente foi o período em que houve a troca de moeda. Chegou-se nesse ápice absurdo de quase 5.000% de inflação logo antes de trocarmos para o real. Então, na verdade, a gente tem que considerar, isso aqui é a inflação acumulada de 12 meses desde o Fernando Henrique Cardoso para frente, né? A gente tem que considerar 2 períodos dentro da democracia brasileira recente. Portanto, o período pré-plano real e o período pós-plano real. De sorte que acaba sendo muito mais importante para a consolidação do Brasil hoje a moeda que nós temos do que o regime que nós temos, o regime político. Porque a América do Sul, esse negócio varia pra caramba. O Brasil já teve outras repúblicas, né? A gente está
no estado, como é que é o nome? Não é Estado Novo que a gente está agora, período. Enfim, teve a República lá do Café com Leite, teve a monarquia antes, né? Depois teve o Estado Novo, que foi do Getúlio Vargas, isso sim. Depois teve democracia de novo. Aí depois teve ditadura. Aí democracia de novo. E aquela coisa bagunçada que a gente conhece muito bem. O real é a coisa mais estável que o Brasil dispõe, sei lá, na sua história republicana, eu diria. Então, a democracia brasileira é mais compreendida a partir daí. Tava bem no começo mesmo, né? Não tinha nem 10 anos de redemocratização e eleições diretas, a gente tinha 5 anos apenas, então realmente estava bem no frescor da democracia brasileira. O ponto principal, portanto, é o real, o que nos aponta a realidade de que a economia é o grande termômetro do sucesso ou do fracasso da democracia brasileira. E aí, meu amigo, eu nem preciso explicar exatamente o que eu penso a esse respeito, você deve concordar comigo que o regime brasileiro é um fracasso completo em muitos aspectos, mas no aspecto econômico é triste de fato, né? Então, o PIB do Brasil aqui, no final das contas, né, lá no início do período democrático, recente, né, o nosso PIB estava empatado com o da China, né? E o da Índia também. Olha aqui, estavam empatados os três países, praticamente a mesma coisa, com pequenas variações aqui. Isso permaneceu por 10 anos, até a década de 2000. E aqui que a coisa começa a ficar triste, né? O Brasil está perdendo agora, recentemente, para a Índia. Veja aqui o gráfico, né? Que dá para ver que recentemente, tem que subir um pouquinho mais, né? O Brasil está perdendo para a Índia recentemente. Por quê? A partir da crise. Olha aqui, 2015, até esse período aqui, o Brasil estava muito melhor do que a Índia. O que aconteceu aqui? Governo PT, Dilma Rousseff. Tivemos a crise econômica a partir daqui e o Brasil não se recuperou mais. Olha isso aqui. Como nós estamos andando de lado. A Índia seguiu crescendo, seguiu o rumo dela. Por isso que a Índia ultrapassou o Brasil atualmente. Isso aqui é em trilhões de dólares, tá? Então é importante frisar que é uma moeda estável mundialmente para medir, para comparar o crescimento da economia dos países. Enquanto que a China disparou aqui bastante. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que levar com muita cautela os números da China. Que o país cresceu bastante, isso é um fato. Isso aqui é o boom que foi medido lá em percentuais e tudo mais, né, de crescimento do PIB. Agora veja também como a China está andando de lado já há algum tempo, coisa que eu sempre falo aqui no canal. Nem os dados maceteados da China conseguem enganar mais. Então o Brasil tomou um banho de outros países, países que estavam empatados com o Brasil no início da democracia. Ou seja, por essa leitura aqui, o período democrático foi pior para o Brasil do que o que estava acontecendo antes, ou pelo menos travou o crescimento econômico do Brasil. Aqui a gente tem o valor da inflação anual, né, acumulado de 12 meses aqui. Veja que ela caiu bastante para níveis aqui bastante realmente quase nulos, né? 1,65 lá no período do Fernando Henrique Cardoso, mas teve picos bastante consideráveis em alguns momentos, inclusive com alguns passando dos 10%. Né? Aqui no governo da Dilma Rousseff, no governo do Bolsonaro também e no governo do Lula. Então praticamente todo presidente aí da democracia teve uma inflação alta, desses que ficaram mais tempo, conforme eu falei. Tem uma inflação mais salgada, para chamar de sua. O FHC, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro também. Veja que a economia então esteve patinando. Da mesma forma, né, o crescimento do PIB per capita brasileiro aqui não foi aquele esplendor todo, cresceu 62%. Aqui eu não sei se esses valores foram atualizados conforme o dólar, porque se não foram, é um negócio problemático, sem sombra de dúvidas, né? Mas veja, por exemplo, que em percentual o Brasil perdeu para países já desenvolvidos, Alemanha, Austrália, França, Estados Unidos, né, Reino Unido. Esse pessoal já era rico lá em 1985. É uma comparação dessa janela temporal toda. Ainda assim, o Brasil cresceu menos que essa turma aí, esses países. E os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, dispararam. Né? A Coreia do Sul teve um crescimento econômico nas últimas décadas absurdo. 500% de aumento do PIB per capita. O da China aqui, vamos lá, ninguém leva a sério esse número. Então, realmente, eu nem considero. Para mim, o primeiro lugar é o da Coreia do Sul, que realmente faz sentido. E aqui, talvez esteja um dos grandes problemas da economia brasileira e que explica por que a democracia é um grande fracasso. Gasto público
excessivo. Aqui que está realmente o problema. Mas essa é a semente da democracia, o cerne da democracia. Prometer o impossível para os eleitores. É assim que se ganha eleição em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Não poderia ser diferente, portanto, e é aí o motivo real que a gente vê por que a economia só vai desandar cada vez mais no regime democrático, principalmente sendo demagógico como o governo Lula, porque olha só o que está acontecendo com a dívida brasileira. Realmente é um negócio completamente descontrolado, que nos mostra que podem passar mais 40 anos, o modelo atual brasileiro, modelo político, econômico, está fadado ao fracasso. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.